Olá, eu sou a Patrícia Medeiros e venho apresentar o histórico dos desastres naturais no estado de Santa Catarina de 1998 a 2019. A análise foi feita em colaboração com Rodrigo Raimundo, do IFSC, Suzana Costa, da Defesa Civil de Santa Catarina, e a doutora Raquel Magnago, da Unisul. Os desastres naturais registrados no estado de Santa Catarina estão associados a um complexo e variados fatores hidrometeorológicos e climatológicos. Entre eles, o regime de chuvas, temperatura, pressão, massa de ar, latitude, altitude, vegetação e relevo, um influenciando no outro. Um exemplo desse desastre ocorreu no Vale do Itajaí em 2008 e gerou perdas econômicas e sociais significativas para o estado. Os eventos registrados em Santa Catarina são eventos cíclicos e vem registrando um aumento significativo, trazendo graves consequências, principalmente aos mais pobres e vulneráveis. Para melhor compreensão desses fenômenos e preparação e enfrentamento destes, é necessário uma análise temporal dos desastres naturais no estado de Santa Catarina. O objetivo foi analisar os desastres naturais ocorridos no período de 1998 a 2019 do estado, registrados pela Defesa Civil. Pode ser no futuro uma ferramenta de monitoramento desses desastres, gerando inclusive informação e conscientização da população com dados históricos do evento. Materiais e métodos utilizados: foi considerado o clima do estado, que é mesotérmico úmido, sem estações secas, e clima oceânico, uma distribuição pluviométrica regular com uma média de cerca de 1.500 mm por ano, consideradas as 10 regiões hidrográficas do estado de Santa Catarina, conforme pode ser observada na figura, e os dados de desastre da Defesa Civil foram coletados da plataforma online no período de 98 a 2019 e organizados em planilha Excel para análise. Os dados históricos de eventos do El Niño e Laninha mensais foram obtidos da plataforma online de administração oceânica e atmosférica nacional. Foram considerados desastres na categoria natural, sendo dos grupos climatológico, geológico, hidrológico, meteorológico e biológico. Observamos que o ano de 2011 foi o que houve maior ocorrência de desastres. Também os períodos de 2009 e 2010 registraram eventos significativos, um número significativo de eventos, que o período de 1998 a 2008 teve menos desastres que o período de 2009 a 2019. Além disso, os desastres mais registrados são relacionados aos eventos hidrológicos, em seguida do climatológico, depois do meteorológico e, por fim, do geológico, que registrou apenas 45 eventos em Santa Catarina no período. Na soma dos desastres naturais por meses do ano, observou-se que os meses nas estações de primavera, que são os meses de setembro, outubro e novembro, e verão, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, foram os que mais apresentaram registro de desastres naturais. Os meses com maiores registros foram janeiro, com 777 registros, setembro, 588 registros, e outubro, 472 registros. Então, nesses meses, observa-se o acúmulo de desastres naturais, estando de modo geral associados à precipitação intensa. O número de registros não necessariamente traduz as consequências dos desastres, mas alerta para o período de maior frequência e então para a preparação da população. Por exemplo, apesar de o evento geológico não ser um evento tão registrado, ele que gera movimentos de massa acaba gerando um número de perdas de vida maior que outros eventos que ocorrem de forma mais gradual. Nesse gráfico, podemos observar os dados do ENSO, que é o Ninho Oscilação Sul, e em comparação aos desastres, o total geral de desastres do estado de Santa Catarina. O que a gente pode observar é que não há uma relação tão grande entre essas duas curvas.
De modo geral, nos anos de neutralidade de doença, ocorreram os menores registros de desastres naturais do Estado. Os anos de 2009 e 2011 apresentaram recorde de desastres naturais e foram precedidos do fenômeno climático Laninha, com déficit de precipitação, e com o El Niño no ano de 2009. O excesso de precipitação associados aos eventos El Niño nos meses de verão aumenta o teor de água no solo e contribui para o acúmulo e parece contribuir também com os desastres ambientais em meses subsequentes. No entanto, os transbordamentos e inundações de rios no estado de Santa Catarina aparentemente não foram relacionados com a precipitação acima do normal ligado aos anos de El Niño, mas pelo volume de chuvas ao longo do período de chuvas do estado, no período de primavera e verão. Na figura 5, tem esse somatório dos desastres por região hidrográfica, com destaque então para a região hidrográfica 7, 2, 4 e 3, com maior número de registros de desastres naturais, sendo que os desastres de caráter hidrológico aconteceram em todas as regiões. Concluímos então que a análise não demonstrou uma forte ligação entre o fenômeno El Niño sobre a hidrologia e meteorologia, os desastres relacionados à hidrologia e meteorologia. Os desastres naturais são decorrentes das estações de chuva catarinenses, onde ocorre um acúmulo do volume de chuvas durante esse período. Destacou-se também que os maiores registros de ocorrência estão relacionados ao maior número populacional nas regiões hidrográficas, em detrimento até mesmo da área que abrange. Isso nós podemos observar comparando as regiões hidrográficas e o número de registro, a área que ela ocupa e o registro desses desastres. As ferramentas de monitoramento para a visualização das consequências da situação hidrológica, meteorológica e climática do Estado foi uma contribuição do trabalho. Além disso, esse trabalho pode ser um meio de formação e conscientização da população para enfrentamento de desastres e também pode auxiliar na execução de políticas públicas e combate a desastres naturais, que são cíclicos. Uma análise estatística deve ser realizada para melhor indicar a contribuição do ENSO nos desastres naturais do estado de Santa Catarina, bem como deve ser considerado para trabalhos futuros as variáveis de crescimento populacional e densamentos populacionais mais volumosos. Principais referências do trabalho. Então, fica aqui o nosso muito obrigado, os nossos contatos e os agradecimentos à Unisul, Programa de Ciências Ambientais, a CAPES e a Defesa Civil do Estado de Santa Catarina.